Olá, amigos do Centro Espírita Ibirajara. Meu nome é Marcelo Shoa e nós estamos aqui hoje para conversar sobre um tema bastante palpitante. Reservamos aqui o nosso Livro dos Espíritos, já que a instituição destacou exatamente um capítulo, esse curiosíssimo, da parte segunda do Livro dos Espíritos, a parte segunda, claro, depois da segunda edição francesa, né? Já que a primeira edição francesa do Livro dos Espíritos contava em 3 partes. E essa, a segunda e definitiva, eu sou um pouquinho ortodoxo, gosto das traduções do francês clássico do século XIX para a língua portuguesa, gosto as de Guilhom Ribeiro, também de Noleto Bezerra, e existe também uma singularidade, o fato de que o doutor Bezerra de Menezes fez a tradução de obras póstumas. Sim, além de médico, ele conhecia, falava fluentemente o francês. E era numa época onde as traduções eram feitas à mão, sem exatamente o auxílio de instrumentos computacionais, e depois o tradutor faz a revisão das ambiguidades, das questões que eventualmente as ferramentas computacionais do ponto de vista semântico ainda não são capazes de perceber. Aqui, por uma coisa ou por outra, a gente então tem no capítulo 8 uma parte curiosíssima do Livro dos Espíritos que trata justamente da emancipação da alma. Mas para nós iniciarmos as nossas atividades, né? A gente gosta de dizer que prece e copo d'água a gente não nega para ninguém, sobretudo para nós mesmos. Então nós vamos iniciar as nossas atividades nos servindo desse opúsculo, desse outro livro, Vida Feliz. E nele, pela pena do médium e humanista baiano Divaldo Pereira Franco, nada mais, nada menos que Juana Inês de la Cruz, ou Joana de Ângeles, como é muito conhecida entre nós, vai nos dizer assim na lição de número 101. Necessitas de serenidade a cada passo. Serenidade para discernir, atuar e viver. A vida é galopante e muda os seus cenários a cada minuto, exigindo permanentemente serenidade, a fim de não esmagar as pessoas. Quem se aflija e tenta seguir a velocidade ciclópica destes dias, arrebenta-se, porque sai de uma para outra situação com muita rapidez, sem mesmo tempo para adaptação na fase anterior. As notícias chegam e os acontecimentos passam, produzindo imenso desgaste emocional, mental e físico. Resguarda-te na serenidade, preservando os equipamentos da tua existência, que estão programados para uso adequado e não para o abuso. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, Divino Pastor de nossas almas, estamos aqui, Senhor, conectados neste ideal de serviço. Solicitamos as tuas bênçãos para que, abrindo o livro e tangenciando essas letras que se transformam em luzes nas nossas jornadas, de fato, possamos clarificar o nosso caminho, ampliando as nossas possibilidades de direção e, portanto, discernimento. Abençoa-nos nesta despretensiosa, mas sincera empreitada de estudar para ascender em direção a Deus através dos passos que tu nos deixaste por sobre a face da terra. Assim, igualmente te pedimos para que a tua misericórdia seja percebida entre todos nós, hoje, agora e sempre. Bom, eu vou aqui me servir do nosso protagonista, vou colocar ele aqui, olha, é nada mais, nada menos do que o nosso livro. Sim, esse livro maravilhoso. Então aqui, como a gente comentava, vejam o título, né? O sono e os sonhos. Então aqui Allan Kardec traz para a gente, nós vamos fazer um apanhado das questões 400 a 412 do Livro dos Espíritos.
esse é o 8º capítulo, né? Eu sempre gosto de destacar, ele fica na parte segunda do Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos, e sempre que faço essa consideração sobre a parte segunda, gosto de lembrar que o mundo espírita é o mundo espiritual, não é daqueles de nós que nos engajamos em casas espíritas, no movimento espírita, não. Aqui Allan Kardec, ele trabalha justamente o mundo espiritual. E a gente vem do capítulo 7º, que trata da volta do espírito à vida corporal. Nós viemos desse capítulo. E agora aqui no capítulo 8, na parte superior da sua imagem, você vai ler comigo o sono e os sonhos. E o primeiro questionamento de Kardec às entidades venerandas, a gente destacou algumas partes das 412 questões que nos foram reservadas para comentário a propósito dessa dinâmica de perguntas e respostas feitas pelo mestre de Lyon às entidades venerandas. Então, na questão de número 400, Allan Kardec vai perguntar se o espírito encarnado, se ele permanece de bom grado no seu envoltório corporal. Essa questão eu fiz assim, questão de ler na íntegra esse exercício que Allan Kardec propõe para todos nós, porque a resposta é maravilhosa. A resposta ela é uma relação metafórica para a nossa análise. O espírito que responde a Allan Kardec vai nos dizer, é como se perguntasse ao encarcerado se agrada o cárcere. Então vejam aqui que, metaforicamente, claro, simbolicamente, o espírito atribui o corpo como sendo uma prisão. Então, quando nós estamos em desdobramento parcial pelo sono, nós nos libertamos parcialmente. E quanto mais grosseiro for esse corpo, mais liberdade sentirá o espírito quando desse desprendimento. Vai, na sequência, perguntar o mestre de Lyon se a alma repousa como o corpo. Como o corpo, gente, esse como não é do verbo comer, né? Esse como é da mesma forma que, se assim, do mesmo jeito que durante o sono, durante o repouso, o corpo revigora as suas energias, há quem diga, alguns médicos, nutrólogos, médicos conectados à ciência do esporte, vão nos dizer que um bom sono equivale a um excelente prato de comida, né? Como ele é capaz de revigorar as nossas possibilidades energéticas. Se do mesmo jeito, análogo, daí o como, do mesmo jeito, da mesma forma que a alma também. E a resposta é interessante porque ela trabalha um conceito que eu diria que ele é pré-socrático. O espírito jamais está inativo, nada está inativo por sobre a face da Terra. Até a matéria inerte, que a gente considera inerte, como, por exemplo, um pedaço de pau no chão, uma pedra, uma lasca de madeira. Quando a gente observa, se fôssemos capazes de observar com microscópio eletrônico, nós veríamos ali movimentações, o próprio elétron girando em torno da sua eletrosfera, tudo é movimento em a natureza. Então nada, absolutamente nada fica inativo, quiçá a própria criação inteligente, o princípio inteligente do universo, a criação de Deus, que somos nós. Então, o espírito jamais está inativo. E dá aqui uma explicação didática, afrouxam-se os laços durante o desprendimento parcial pelo sono. André Luiz, por exemplo, na sua literatura, vai citar para a gente daquele cordão fluídico que é capaz de fazer a distinção entre os que estão encarnados e os que já estão desencarnados no mundo espiritual, porque os desencarnados não possuem, então, esse cordão fluídico que liga o espírito pela tessitura perispiritual ao seu
corpo físico. Então, quando ele se desprende, ele então parcialmente se liberta, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. E aqui a gente já vai estudar com Kardec na sequência exatamente que preferência é essa, né? Porque ela pode guardar relação com os nossos pendores. Mas vamos devagar. Então aqui eu vou colocar só o texto sem a minha imagem para vocês conseguirem absorver melhor, ler melhor, né? A gente pode julgar da liberdade do espírito durante sono? Como é que a gente pode julgar dessa liberdade? E a resposta é muito interessante. A resposta é pelos sonhos. É como se essa liberdade ou a aferição dessa mesma liberdade estivesse conectada pelos sonhos com a capacidade da criatura poder sonhar. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. Então, não exatamente circunscrito o escopo, o espectro de atuação desse espírito exatamente em relação só aos espíritos existentes no planeta Terra. Na casa de meu pai há muitas moradas. Essa tese ela é de Jesus, não é nossa. Então, quando a gente imagina os muitos planetas, eventualmente a gente pode, sem precisar de nenhuma sonda espacial, visitar outras dimensões siderais, né? Então dizes frequentemente: tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Ah, enganaste. É a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que viste, né? Diz ele. De novo eu vou tirar aqui a minha imagem aqui. Então, nesse sentido, nós imprimimos no corpo, isso é importante a gente destacar aqui, nós imprimimos no inconsciente as recordações das nossas vivências no mundo espiritual, das nossas experiências. E essas experiências, elas estão diametralmente na razão direta da nossa tessitura vibratória. Marcelo, o que é que significa isso? O nosso pensamento. Então, eventualmente, uma pessoa que trabalha como padeiro, não necessariamente essa pessoa gosta de pão. Né? Parece óbvio dizer isso. E o que isso implica na reflexão sobre sono e sonho? Implica que, em desdobramento parcial pelo sono, esse espírito vai se conectar àquilo que de fato ele gosta, de fato ele acredita, de fato ele quer, e não exatamente em cima da sua vivência. Um músico pode ter na sua tessitura vibratória, no seu estado íntimo, gostos e pendores que o farão, em desdobramento parcial pelo sono, conectar-se a interesses que sejam interesses maravilhosos, como continuar estudando, aprimorar sua técnica, se ele é um pianista, se ele é um professor ou um músico que toca violão, se é violão clássico, ele vai para o mundo espiritual continuar aprimorando, ou se ele tem vícios que eventualmente não são revelados na sociedade, ele pode, mascarando-os, porque é assim que nós nos movimentamos no mundo, até por uma questão de preservação. Eu não sou o Marcelo Uchoa, eu estou. Por isso que Paulo de Tarso vai dizer que o homem morre, porque ele existe uma única vez. Esse personagem que eu represento, aliás, a palavra personagem, né, gente? Ela vem do grego persona, que significa máscara. Eu sou um espírito imortal e eu estou nessa ou naquela posição, nessa ou naquela condição. O que eu estou é transitório. Os valores intelecto-morais que eu sou capaz de amealhar com essa experiência ou com o conjunto das minhas experiências, isso forma o que eu sou como espírito imortal. Os meus pendores, os meus gostos. Então, em desdobramento parcial pelo sono,
eu retomo a minha posição de espírito imortal e eu busco conexão com aqueles espíritos que vibram, pensam, sentem e gostam do mesmo jeito que eu. Isso é muito importante a gente deixar claro, né? Deixar claro. E aqui, ó, vejam, na sequência, o sono liberta a alma parcialmente do corpo. O sono. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Então é como se a gente morresse todos os dias, né? Aliás, o sono é uma espécie de ensaio para a morte, vão dizer os espíritos. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Esses que são, eventualmente, os que produzem sonos inteligentes, aqueles que, quando se desligam da matéria, a ligação. Essa tese, inclusive, é de Manuel Filomeno de Miranda, é o nosso professor atualmente. Ele, aliás, eu vou fazer aqui, já aproveitar e fazer para vocês um certo merchan, vou chamar assim desse jeito, tá? Nós estamos estudando esse livro aqui, olha, Temas da Vida e da Morte, pela Web Rádio Fraternidade. Inclusive, no episódio passado, a gente falou, aliás, Miranda falou e a gente discorreu sobre o texto de Miranda, exatamente sobre essa parte, né, de sonos e sonhos. Mas voltando para cá, a gente vai encontrar em Miranda a ideia de que morrer é diferente de desencarnar. Porque o espiritismo acredita na morte como fenômeno biológico. A desencarnação é a desconexão do espírito com aquele corpo. E, eventualmente, se eu cultuo o corpo, se eu empresto às questões materiais uma relação de dependência emocional, eu vou ter mais dificuldade de me desconectar, tá certo? Então, e ele continua, né? Ainda esta circunstância é de molde a nos ensinar, diz ele aqui. Eu vou colocar aqui pro lado e a gente já continua lendo, olha. Tá bem embaixo lá no canto inferior da nossa tela. Quando ele fala que esta circunstância é de molde a vos ensinar que não deveis temer a morte, já que a gente morre todo dia, né, quando dorme, pois que todos os dias morreis, como disse um santo. Então aqui está bem claro para a gente essas mesmas relações. Pelo que respeita ao grande número dos homens, né, aqui é um ponto importante a gente mencionar, nem todo mundo tem o mesmo conjunto de experiências, tá certo? Então existem pessoas que quando dormem vão a mundos inferiores à Terra, mas isso não é um castigo. Matéria atrai matéria pela razão direta das massas e pela razão inversa do quadrado de suas distâncias. Isaac Newton, postulados matemáticos. Ou seja, é um princípio que a gente, no meio espiritista, pode chamar de lei de afinidade, o que você quiser. Mas no fim do dia, nós nos conectamos aos iguais por uma questão de identidade e tudo mais. Então, nesse sentido, esses que assim pensam e agem vão beber, diz aqui o espírito no comentário, olha, beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais funestas dos que professavam entre vós. Ou seja, o espírito vai se ligar a uma corrente de opinião que forma o seu traço de conduta. É disso que tratam os espíritos aqui, né? Também as antipatias invencíveis, elas se explicam como? Pelo fato de sentirmos em nosso íntimo que os entes com quem antipatizamos têm uma consciência diversa da nossa. Então, conhecemos-los sem nunca os termos visto com os olhos. As pessoas até dizem assim algumas, né? Não é uma expressão exatamente própria da comunidade espiritista, mas algumas pessoas dizem assim, o meu santo não cruzou com o dele, né? É uma famosa antipatia. E se você nunca viu a pessoa no estado de vigília, isso pode, não é que a gente está escrevendo na pedra, tá? Isso pode ser facilmente explicável
considerando que quando do desdobramento parcial pelo sono, nós eventualmente podemos nos encontrar com essa pessoa, e nos encontrando com essa pessoa a gente tem ali uma certa animosidade, eu chamo de fio desencapado, né? Dá curto, e aí tem que passar a fita 3M, né? Então, nesse sentido, a gente então identifica que a experiência do sono, o desdobramento, pode, vou repetir, isso não é, a gente não está escrevendo na pedra, mas pode ser uma das explicações nessa direção. Mas continuando aqui, o sono, então diz o espírito, a entidade veneranda que responde a Kardec, influi mais do que supondes na nossa vida. É claro, né, gente? Se você dorme em média 8 horas, você passou uma pessoa com 40 anos, por exemplo, passou 13 anos só dormindo, né? Vamos chamar assim, vamos pensar desse jeito, né? E aí o que é que significa isso? Essa pessoa, ela que passou 13 anos só dormindo, passou 1/3 da sua vida no mundo espiritual. Então, o sono, ele tem uma importância significativa. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. É assim que, uma vez mergulhando num corpo de carne, nascendo, reencarnando, nós estamos de quando em vez conectados. Então, se o dia tem 24 horas, nós passamos 2/3 desse tempo aqui, trabalhando nas nossas relações, nos nossos mecanismos de aprendizado, e 1/3 desse período a gente passa de novo no mundo espiritual. Isso é bem interessante, né? O sono é a porta que Deus abriu. Isso é até poético. O sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com os seus amigos do céu. É bem o sono. Agora, o sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Portanto, a experiência que ele teve. E aqui cabe um ponto de atenção. Qual é o ponto de atenção? Nós temos a nossa vivência no mundo espiritual. Quando nós voltamos para o corpo, e por voltar eu quero dizer estar conectado a ele, já que a gente se distanciou, ainda que ligado por esse cordão fluídico, nós imprimimos através do perispírito nas células da memória essas mesmas lembranças, algumas. O que acontece é que essas lembranças ficam em camadas do inconsciente. E o canal de comunicação do inconsciente com o estado de vigília, o sabor do pãozinho na chapa ou do pão de queijo que você comeu, que você lembra, essa lembrança que medra para o seu estado de vigília, o canal de comunicação do inconsciente para o consciente é cheio de entropia, cheio de ruído. Então, eventualmente, você pode lembrar de forma fantasiosa. Sempre gosto de dar esse exemplo. A minha mãe, ela não tem medo, ela tem fobia de barata. Então, se eventualmente ela teve uma experiência no mundo espiritual muito significativa, muito dura, muito difícil, por exemplo, o livro Missionários da Luz, que traz ali a proposta da reencarnação de Segismundo, para quem leu a obra, né? Não vou fazer muito spoiler, mas o pai, quando encontra com o filho no mundo espiritual, ele volta da experiência, quando do desdobramento parcial pelo sono, ele imprime nas células da memória, nessa recordação, a ideia de que ele teve com um monstro, quando na verdade era um espírito que tinha ali algumas encrencas com ele, né? Então, Chico, eu acredito que vai dizer, né, que os inimigos, de um modo geral, os inimigos nossos, reencarnam como familiares. Os amigos passam pelas nossas vidas como presenças e presentes de Deus. E os amores são aquelas rosas que Deus colocou na nossa vida para nos perfumar a existência. Nesse sentido, nós estamos conectados uns aos outros, mas aqui, por uma coisa ou por outra, essa experiência, no exemplo da minha mãe, quando ela volta aqui,
ela pode voltar e medrar do inconsciente para o estado de vigília um sonho com barata, porque a experiência no mundo espiritual produziu quando da passagem dessa comunicação. Por isso que a interpretação de sonho é uma coisa que visita um lugar com bastante cuidado, bastante reserva. Existem aqueles de nós que lembramos com uma certa nitidez de determinados sonhos, e às vezes o mundo espiritual assim o permite, pela robustez do recado. Mas de um modo geral, as lembranças são lúdicas, são lembranças metafóricas, são lembranças esquisitas. Mas se bem que esquisito é gostoso em espanhol, né? Mas são aquelas lembranças que a gente não faz muito sentido isso para mim, justamente porque medra do inconsciente para o consciente dessa mesma forma. Mas o sonho é essa lembrança da vivência do espírito. E nem sempre vos lembrais do que vistes, ou de tudo que havias visto enquanto dormias. Isso não é regra geral, né? Diz aqui o espírito para nós. Muitas vezes apenas vos fica a lembrança da perturbação que o vosso espírito experimenta a sua partida ou o seu regresso. Eu gosto da ideia da perturbação, do exemplo da ideia da perturbação. Uma vez eu escutei mamãe, na juventude, dando esse exemplo. Imagina que você foi visitar um amigo e por algum motivo você dormiu na casa desse amigo ou dessa amiga ou desse familiar. E lá pelas tantas, 2, 3 horas da manhã, você acorda. Seja com vontade de ir ao banheiro, de beber água, você simplesmente desperta. E quando você desperta, você pensa assim, oh, nossa, o que é isso? Que lugar é esse? Onde é que eu estou? E você leva um tempo e depois, eu estou na casa do meu amigo, do meu parente, enfim. Esse intervalo a gente pode considerar, quando da desencarnação, o estado de perturbação do espírito. Essa palavra é um pouco estranha, mas é o hiato aonde ele dá-se conta que de fato desencarnou, além de morrer, né? Além do corpo não oferecer mais nenhuma condição para a manifestação da vida, eu falei dos objetos inanimados. Esse inanimado é porque não tem ânima. Ânima é alma, é a essência, é o que dá a vida. Então aquele corpo já não tem mais vida, não tem mais possibilidade do espírito manifestar-se ali, portanto produzir efeitos inteligentes, né? Que foi um dos axiomas pelos quais Allan Kardec entendeu que não era a mesa quem falava ou que falava, considerando que a mesa é um objeto. Não, todo efeito inteligente há que ter uma causa igualmente inteligente. Então, se o corpo não oferece mais condições de manifestar a inteligência, nós, espíritos que somos o princípio inteligente do universo, não estamos mais vivos, conectados ao corpo. Daí a gente chama esse fenômeno de morte. Agora, o que há a morte? Há a morte. O que não há é o morto. Nós continuamos vivos. O corpo é que não oferece mais condições. E esse estado é justamente o estado de perturbação pelo qual passa o espírito. Então, são as recordações guardadas por almas que se desprendem quase inteiramente do corpo. É uma condição de determinados espíritos. E aí aqui ele cita alguns, né? Refiro-me, por exemplo, aos sonhos de Joana, de Jacó, alguns profetas judeus, alguns adivinhos indianos, que realmente eles imprimiram na célula da memória essas mesmas recordações. Portanto, os sonhos são efeito da emancipação da alma. Efeito, não é defeito, é efeito. A lembrança que traz à memória acontecimentos da precedente existência ou das existências anteriores. Então, quando o espírito regressa dessa experiência, eventualmente, ele pode trazer algumas informações daquilo que ainda vai acontecer, ou com ele, ou com um familiar. Ele teve um diálogo, amigo, e a gente deve encarar isso com muita naturalidade. Por que naturalidade? Porque está íncito em a natureza. Essas não são experiências
extravagantes. Allan Kardec teve o cuidado de colocar no primeiro capítulo da parte primeira do Livro dos Médiuns, o maior tratado de parapsicologia que a humanidade já teve conhecimento. Há espíritos. Porque se usar todos os fenômenos derivados dessas mesmas questões, nós precisamos apreciar à luz do entendimento de que nós somos espíritos. Às vezes a pessoa, uma tia sua, um tio, um familiar, um amigo, ou até mesmo uma pessoa distante, desencarna, e se eventualmente aquela pessoa dá uma mensagem numa reunião mediúnica e a gente fica alvoroçado, precisamos lidar com esses assuntos com muita naturalidade. E às vezes, inclusive, é mais uma curiosidade fortuita do que propriamente um interesse genuíno pela pessoa. Porque, eventualmente, aquele tio ou aquela tia passou a vida inteira lá, você não deu a menor pelota para a pessoa, mas depois que ela morreu e desencarnou, aí você parece que passa a se interessar por ela, né? Então, não, mas você está interessado no fenômeno da psicografia e tudo mais. Então, nesse sentido, há que ter muito cuidado. E os sonhos, eles podem medrar dessa forma, guardando relações com entropia. Por isso que os espíritos vão dizer exatamente assim, ó, como mencionamos. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas que apresenta a recordação incompleta que conservamos do que nos apareceu quando sonhávamos. O que é que significa isso? Significa que a gente ainda tem a questão da lembrança, né, em relação a esse sonho. Agora, avançando aqui, a gente queria destacar ainda algumas outras questões. Primeiro, na questão 403, a ideia de que dos sonhos, a ideia que Kardec coloca, né, o que a gente deve pensar das significações. Tem gente que pensa assim, eu sonhei com isso, vai dar aquilo, ou coisas nessa direção, né? E ele faz uma pergunta que é bem nesse senso comum, nesse lugar do senso comum, né? E os sonhos não são verdadeiros como o entendem os ledores de Buena Dicha, aqueles que gostam de fazer leituras a partir dos símbolos que eventualmente os sonhos são capazes de trazer. E ainda chama absurdo crer-se que sonhar com tal coisa anuncia tal coisa. Então não é exatamente nada disso, né? A visão do que no momento ocorre em outro lugar, a que a alma se transporta. Não se contam por muitos os casos de pessoas que em sonho aparecem a seus parentes e amigos a fim de visitá-los do que a elas está acontecendo. Isso aqui é bem interessante porque se você em algum momento sonhar com um familiar seu, ou você, por exemplo, vê um espírito, por favor, não mate ele. O Livro dos Médiuns trabalha esse conceito, a aparição de pessoas vivas, né? Isso é um fenômeno absolutamente natural. E nós temos o nosso networking, vou chamar assim, do mundo espiritual, né? Então, nesse sentido, nós vemos em sonho coisas como pressentimento, né? E é preciso, dizem os espíritos, não esquecer que durante o sono a alma está mais ou menos sob a influência da matéria. Ainda assim, nós estamos sob a influência da matéria. Nós não desencarnamos completamente. Então, existem determinadas preocupações do estado de vigília, podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja. A gente leva as nossas inclinações quando em desdobramento parcial pelo sono, né? Mas vejam, quando em sonho vemos pessoas vivas, isso não seria de repente fruto da nossa imaginação, né? E vejam, de que absolutamente não cogitam, dizes? Porque a gente vê pessoas no mundo espiritual cogitando de coisas que eventualmente a gente vai dizer assim, mas isso aí não era gosto e pendor dela, isso aí não era ela não pensa desse jeito, porque nós conhecemos o personagem, nós não conhecemos o espírito. Lembra do persona, da máscara? Então, eu não sou, eu estou.
Eu me manifesto nesse corpo, nessa expressão, com essas relações socioculturais, socioeconômicas, através da família, do ambiente social. Eu me manifesto assim, mas eu não sou exatamente somente essa manifestação. Essa manifestação faz parte, ela é um subconjunto de tudo aquilo que me representa como espírito imortal. Mas vejam, é um subconjunto. De verdade, eu posso ter valores, gostos e pendores que essa expressão social não me deixa manifestar, mas em desdobramento parcial pelo sono, eu identifico familiares meus, aqui a questão é mais delicada nesse sentido, né? Se movimentando em gostos e pendores. Então, e a gente não sabe, eu marquei ali em vermelho, né, a resposta dos espíritos, o que as pessoas pensam. A gente atribui qualidades e valores para o outro, mas somos nós quem atribuímos. Às vezes é até uma projeção, né? Isso é um aspecto que renderia uma outra live certamente. Então, agora, a gente precisa do sono completo para se emancipar? Não, basta que os sentidos entrem em torpor, que uma sonolência leve aconteça, e eventualmente até o caso da pessoa que pensa-se, né, poderia ficar em 2 lugares ao mesmo tempo, porque a alma está parcialmente desprendida e o corpo está no lugar e está meio sonolento, está ali meio barro, meio tijolo, né? Ou então igual o John Carter, entre 2 mundos, né? Como a gente gosta de brincar e dizer. Então, nesse sentido, é um fraco eco do que diz um espírito que convosco se quer comunicar. Quando nós ouvimos, algumas vezes, né, palavras pronunciadas que eventualmente parecem palavras sem nenhum nexo. É como a gente registra sem nexo. E é um efeito de uma comunicação no mundo espiritual. Se já fosse completo sono, haveria sonho. Então, nesse sentido, o espírito trata de desprender-se, estando entorpecido, ele se transporta e vê. E aí é o espírito que vê. A gente até chama isso de animismo, que vem de ânima, alma. Então, não exatamente um efeito mediúnico, porque não há o espírito. A mediunidade, ela se caracteriza, ela está muito bem colocada, a definição de mediunidade no capítulo 14 da parte 2ª do livro dos médios, né? É uma influência que nós somos capazes de perceber através das mais variadas possibilidades. Allan Kardec vai chamar de médium falante. Essa palavra psicofônico, ela aparece uma única vez no capítulo 32 da parte 2ª do livro dos médiuns, mas seria um outro estudo. No fim do dia, essa manifestação ela pode vir através da psicografia, que aliás foi a manifestação mediúnica de maior preferência do mestre de Lyon no século XIX, ou da psicopictografia, da clarividência, da clareaudiência. É essa percepção do espírito. Então, se nós tomarmos o livro dos espíritos e a gente observar com cuidado ali, a gente vai identificar justamente que o que Allan Kardec traz para a gente na definição do capítulo 14 é uma ideia singular de que todo aquele que sente, está no item 159, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médio. Existe até uma outra questão, a questão 459 do Livro dos Espíritos, que também trabalha do mesmo jeito. Allan Kardec trabalha com a gente essa palavra igualmente. Influem ou influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos? Ela é a questão, a 459, que está conectada com o primeiro item do capítulo 14 que define mediunidade, porque é influência, não é domínio. Quando existe uma coercitividade do espírito,
Está lá no mesmo livro dos Médiuns, no capítulo que trata das obsessões. A obsessão é um domínio que alguns espíritos logram adquirir por sobre certas pessoas, mas influência é igual gripe, todo mundo tem, mesmo tomando a vacina. O que é que significa isso? Nós estamos mergulhados em ondas e suscetíveis a essas influências. De ordinário são eles que vos dirigem, porque nós nos conectamos a essa ou a aquela sugestão. Então, nesse sentido, os espíritos, nós, os espíritos, e os espíritos no mundo espiritual, eles vão então se conectar conosco, tanto na modalidade, vou chamar assim, de encarnado, quanto na modalidade de desencarnado, né? Eu queria ler a questão 412 para a gente encerrar aqui o nosso conjunto de observações, quando Allan Kardec nos diz assim: pode a atividade do espírito durante o repouso ou o sono corporal fatigar o corpo? E é o caso daquelas pessoas que acordam, né? Elas acordam cansadas. Aqui dá bem para a gente trabalhar. E os espíritos respondem que sim, que pode. Porque o espírito ele está preso ao corpo e ele ainda usa uma relação ali, né? Um símbolo. Qual balão cativa ao poste. Então, se você sacode, né? Assim como as sacudidas do balão abalam o poste, quer dizer, a haste, a atividade do espírito no mundo espiritual reage sobre o corpo e pode fatigar esse mesmo corpo. Ou seja, nós eventualmente podemos assim regressar de uma experiência e regressar cansados, né? É claro que lendo tudo isso, o recado primordial que esses itens, essas questões do capítulo 8º, repito, das questões 400 a 412, a gente fez aqui um breve apanhado, né? Elas trazem para a gente um recado singular, quer dizer, vários deles. Eu queria destacar o de que a nossa conexão, a nossa experiência no mundo espiritual está diametralmente ligada ao nosso mundo íntimo. Tem um ditado popular, diga-me com quem andas e te direi quem és. O Divaldo fazia um trocadilho ao contrário, diga-me quem és e te direi com quem andas. Porque o poder da nossa mente efetivamente nos conecta a essa ou aquela entidade. Então, quando muitos de nós desencarnamos e temos uma vida assim muito desregrada e eventualmente André Luiz no livro Nosso Lar trouxe essa ideia, né? Desbravou o entendimento do que seria umbral, e a palavra umbral é passagem, as regiões do mundo espiritual tenebrosa. Ninguém nos coloca ali. Nós é que efetivamente nos colocamos pela nossa postura, pelas nossas ações. Eu me lembro no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, para encerrar, o presidente de honra do Instituto, o professor Dr. Jorge Andréia, dizendo, né, que se a pessoa pensa no bem, vibra no bem e age no bem, o bem já está com ela. Ela não vai para um lugar bom. O lugar bom está dentro dela. O reino de Deus está dentro de vós. A tese é de Jesus. Nesse sentido, uma boa experiência no mundo espiritual, quando em desdobramento parcial pelo sono, quando perseguimos um estado íntimo de boa conduta, é só um desdobramento do nosso estado mental. Bom, eram essas as considerações que nós reservamos para deixar aqui a nossa moedinha no gasofilácio nesse universo de possibilidades. E agora, como sempre, terminando aqui as nossas atividades, a gente vai fazer uma prece, conectar com o alto e dizer assim: querido Mestre Jesus, muito obrigado pela possibilidade do estudo, da reflexão, da ponderação sobre os nossos atos, a revalidação das nossas diretrizes e, ao mesmo tempo, a satisfação daquilo que já somos capazes de realizar. Por isso te agradecemos pela oportunidade da leitura, do estudo, da iluminação das nossas consciências.
a fim de discernirmos melhor. Por tudo isso, e certamente absolutamente convencidos da tua misericórdia, nós solicitamos, Senhor, que nós a percebamos no diário, entendendo que a justiça de Deus se faz agora, no dia de hoje, se fará amanhã, no futuro próximo e distante, e, portanto, para todo sempre. Muito obrigado, Senhor.